Jesus, Maria e José. Esta festa que, como sabemos, se celebra sempre no domingo, dentro da oitava do Natal. Este ano, como o Natal caiu no sábado, então celebramos hoje já, no dia seguinte do Natal do Senhor. Quando não tem nenhum domingo dentro da oitava do Natal, que pode acontecer também, quando acontecem movimentos estranhos nos astros e coisas assim, né? Então, a festa da Sagrada Família se celebra no dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. Celebrar a Sagrada Família dentro da oitava do Natal é algo muito lógico, porque Jesus não é filho de chocadeira, como se diz, né? As mães, quando ficam bravas com os filhos, às vezes falam isso: me respeita, você não é filho de chocadeira, não é? Jesus também não é assim. Ele veio a esse mundo, ele assumiu a nossa natureza humana verdadeiramente, com todas as suas consequências. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, quis ter uma verdadeira família humana, quis ter uma casa, um lar, uma mãe, um pai, os costumes, tradições. Jesus viveu verdadeiramente em família e amou a sua família com todo o seu amor humano e divino, e respeitou os seus pais aqui na terra com todo carinho e perfeição. Diz o texto do Evangelho que nós ouvimos, depois que Jesus foi encontrado no templo para realizar um ato profético, né? Sabemos que as ações de Jesus não são aleatórias, não é? Todas as ações, todas as palavras da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, são ensinamento para nós. Ele é Deus, que se fez homem, mas sem deixar de ser Deus em nenhum momento. Então, quando Jesus foi perdido no templo, como nós ouvimos na passagem do Evangelho, não foi um ato de rebeldia, de adolescente rebelde. Jesus tinha 12 anos, estava na fase em que normalmente os adolescentes são rebeldes, estão começando, se for menino, está começando a engrossar a voz, já está começando a achar que é gente, mas não é ainda, né? Acha que já é adulto, mas na verdade não é. Quer fazer coisas de adultos, mas não quer pagar boletos, não quer, né, trabalhar, ter responsabilidade, quer curtir o que o adulto curte, mas não quer sofrer o que o adulto sofre. Está nessa fase difícil, não é? Mas Jesus não era um adolescente rebelde. Ele se desprendeu dos seus pais, Maria e José, e ficou no templo para realizar um ato profético. E as suas palavras revelam isso. Depois que Maria e José ficaram angustiados durante 3 dias procurando um menino e o encontraram, logicamente a sua mãe lhe deu uma bronca. Estava no seu direito, como toda mãe tem direito de chamar a atenção dos seus filhos, e deve fazer isso, e o pai também faz parte do ofício de pai, do ofício de mãe, corrigir quando é necessário. Maria o corrigiu: meu filho, por que fizestes isso? Teu pai e eu estávamos angustiados procurando. Então a resposta de Jesus é profética, revelando a sua divindade, revelando de que por trás da sua natureza humana estava ali Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e Maria e José não podiam se esquecer disso. Por isso Jesus os recordou: por que me procuráveis? Diz Jesus: não sabíeis que eu devia estar na casa do meu Pai? Jesus estava no templo, aonde habita Deus, e ali ele deixa claro, então, ele estava na casa do seu Pai, o seu Pai Deus, o seu verdadeiro Pai, aquele que o gerou antes de todos os tempos, aquele que o gerou na eternidade para ser o seu Filho unigênito, para ser a sua palavra, sua sabedoria, condutor da sua graça no meio da humanidade.
Jesus revela ali então a sua divindade, uma vez mais, para Maria e para José. E tão grande é o mistério que Jesus já estava com eles há 12 anos. Maria já tinha ouvido o anúncio do anjo. Ela soube e percebeu e entendeu que ela ficou grávida não por intervenção humana, mas por obra do divino Espírito Santo. Mas mesmo assim, ainda não tinha entendido em toda a profundidade que o seu filho, fruto do seu ventre, era ao mesmo tempo Deus. Então Jesus lhe recordou, com 12 anos: não sabíeis que eu devia estar na casa do meu pai? Diz o texto de São Lucas, né, que Maria e José naquele momento nem entenderam o que Jesus disse. Não compreenderam, estavam nervosos, preocupados, como é natural. Mas Maria, diz o texto, mesmo que não entendeu naquela hora, Maria guardava no seu coração todas as palavras de Jesus e nelas meditava. Era uma mulher contemplativa, uma mulher de oração, que ouve a palavra de Deus e mesmo que não entende, ela vai pensando, voltando uma e outra vez aquelas palavras para procurar captar. Isso é fazer oração. E nós temos que aprender também esta lição de Maria. E a lição de Jesus, logo a continuação, depois desse episódio, diz São Lucas: Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus foi sempre obediente a Maria e a José. Apesar de ser Deus, apesar de ser superior a toda a natureza humana, apesar de ter sido o autor de toda a vida, Jesus foi obediente a seu pai e a sua mãe. Daqui nós também podemos aprender, uma vez mais, nosso Mestre Jesus, a vivenciar o 4º mandamento da lei de Deus, né? 4º mandamento: honrar pai e mãe. Na primeira leitura nos diz, já do Antigo Testamento, esse mandamento. E é um mandamento que vem acompanhado de promessas, de bênçãos de Deus. Os outros mandamentos não, vocês já repararam? Existem 10 mandamentos, somente o 4º é acompanhado de bênçãos. Aquele que vive o 4º mandamento de verdade, recebe de Deus muitas graças. Vamos recordar o texto? Aqueles que estavam cochilando, mexendo no celular, pedindo lanche pelo iFood, né? Então, que estavam distraídos, vamos recordar-lhes agora o texto da primeira leitura. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Então, versículo 4: quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Irmãos e irmãs, como é importante vivermos o mandamento de amar e honrar pai e mãe, independente de quem sejam, independente de que já cometeram erros, pecados contra nós, negligências. Não existe exceção para esse mandamento. É verdade que muitos pais causam sofrimento e dor a seus filhos. É uma grande pena, mas é uma realidade. Mas mesmo assim, é preciso honrar o pai e a mãe, porque é vontade de Deus e atrai a bênção do Senhor para nós. É preciso ter a humildade, capacidade de perdão, de compreensão, para sempre viver de novo esse mandamento de forma renovada. Então podemos pensar, né, no nosso coração: será que eu estou honrando meu pai e a minha mãe? Ah, mas meu pai fez isso e fez aquilo, a minha mãe não sei o que e tal. Não importa. Os pecados dos nossos pais, Deus irá julgá-los. Os pecados de cada um de nós será julgado por Deus.
não podemos usar o erro do outro para justificar o nosso. E Deus nos manda, a cada um de nós, honrar o pai e a mãe. Isso atrai a bênção de Deus. E, infelizmente, o contrário também acontece. Quem não honra o seu pai e a sua mãe, quem despreza, maltrata, desobedece o pai e a mãe, não atrai a bênção de Deus, mas atrai a maldição. Atrás de cada bênção tem uma maldição, não é? Os padres antigos diziam que os padres abençoam com a mão direita, não é assim? Mas se o padre dá uma bênção com a mão esquerda, significa maldição, então pode sair correndo. Mas os padres normalmente não fazem isso, não precisam ter medo, né? Atrás de uma bênção tem também uma maldição, irmãos e irmãs. E digo isso não para causar medo a ninguém, não, mas para que entendamos que o mandamento de Deus é algo sério e é fonte de bênção, é fonte de alegria e de paz. Porque se nós carregamos dor, rancor, ressentimento dos nossos pais, vamos estar sempre bloqueando a nossa alma para a ação de Deus na nossa vida. É assim a palavra que diz, né? Mas se nós nos esforçamos para amar o pai e a mãe, então atraímos de Deus a bênção, atraímos de Deus a sua graça, porque Ele encontrará em nós um coração dócil, um coração preparado para que Ele venha e nos cure se falta algo em nós, preencha no nosso coração se existe alguma carência, alguma necessidade. E se nós temos a graça de ter pais e mães maravilhosos, amorosos, atenciosos, então, com mais força ainda, sejamos agradecidos e os honremos. Não nos comportemos como crianças mimadas, cujo pai e a mãe o trata bem, com amor, lhe concede tudo o que precisa, e a criança só reclama, só pede mais, só dá birra, só enche a paciência. Não sejamos assim, irmãos e irmãs, sejamos agradecidos. Agradecidos para que assim então, vivenciando esse mandamento, na nossa casa aconteça a bênção de Deus. E quando tivermos a nossa família, aqueles que formarão, que já formaram a sua família, atrairão de Deus a bênção do Senhor. E também diz isso a palavra, né? Aquele que honra o seu pai, receberá a bênção de Deus nos seus filhos. Não podemos perpetuar o mal tem que ser cortado, para que o bem prevaleça na nossa família, para que haja paz, para que haja perdão quando é preciso, quando existe ofensa, para que haja compreensão, para que haja espírito de serviço nas nossas casas. E os nossos lares não sejam arenas de UFC, né? Já assistiram o UFC na televisão? Aqueles caras dando porrada um no outro, cotovelada, joelhada no nariz, mata-leão. Infelizmente tem casos que parecem arenas de UFC, né? Panela voando, né? Rolo de amassar macarrão, descendo na muleira, voadeira nos peitos, né? Tiro, porrada, bomba. Isso não pode, irmãos e irmãs, prevalecer nos nossos lares. Deus tem que ser o Senhor da nossa casa. E onde está Deus, está perdão, está humildade, está espírito de serviço. E fica de fora o egoísmo, fica de fora o rancor, fica de fora a maldade, fica de fora o silêncio da frieza, de ignorar o outro, de virar a cara para o outro. Aprendamos da Sagrada Família de Nazaré, recebamos a bênção de Jesus, Maria e José, para deixar Deus reinar entre nós, começando com a vivência do 4º mandamento da lei de Deus. Que assim seja.